Era para ser o dia mais feliz da minha vida. Depois de anos economizando, vendendo trufas, costurando, aceitando faxinas nos fins de semana e cortando tudo que era possível, finalmente consegui juntar o suficiente para dar entrada na casa dos meus sonhos. Eu e Daniel estávamos juntos havia 7 anos. Tivemos nossos altos e baixos, mas eu acreditava que comprar aquela casa era um passo definitivo, um lar para nós dois. Um recomeço. Uma conquista que simbolizava tudo o que enfrentei até ali. Daniel sempre foi o tipo de homem que dizia apoiar, mas não movia um dedo. Nas palavras, era meu parceiro, mas na prática, tudo era sobre ele. Ainda assim, eu o incluí em tudo. Levava nas visitas com o corretor, mostrava cada detalhe dos cômodos, sonhava alto na frente dele como uma adolescente apaixonada. Aqui vai ser o nosso cantinho, eu dizia, com os olhos brilhando. Ele apenas respondia com um aceno ou um tomara que dê certo. Nunca empolgado, mas eu achava que era o jeito dele. A entrada da casa saiu toda do meu esforço. Inclusive, pedi demissão do trabalho para me dedicar à reforma, já que a casa precisava de ajustes e eu tinha habilidades com pintura e pequenos reparos. Era um sacrifício, mas valeria a pena. A papelada foi assinada na semana seguinte. Eu mal dormi na véspera. Estava ansiosa, já imaginando a primeira noite ali, de colchão no chão, com pizza e risadas. Era um sonho simples, mas meu. No cartório, percebi que ele estava mais sério do que o normal. Não quis tirar foto, disse que era bobagem de rede social. Mesmo estranhando, deixei pra lá. Achei que era nervosismo. Assinamos juntos os papéis, mas eu estava tão empolgada que não reparei em algo fundamental. O nome que constava como comprador principal era o dele. Eu ainda não sabia, mas aquela seria a primeira de muitas verdades dolorosas escondidas sob o silêncio dele. No mesmo dia, organizei uma pequena surpresa. Comprei balões, espalhei bilhetes pela casa, preparei um jantar simples. Queria que aquele momento fosse inesquecível. Quando ele chegou e viu tudo, ficou imóvel. E foi então que, com a frieza de quem fala sobre o clima, disse: "Antes que você se empolgue demais, essa casa está no meu nome. E eu decidi que não quero mais continuar com isso aqui. A gente não vai morar junto." Fiquei sem reação. O talher caiu da minha mão. Não entendi. Como assim, Daniel? A gente acabou de comprar juntos. Eu vendi tudo que eu tinha. Você sabia que esse era o meu sonho. Ele cruzou os braços, olhou como se estivesse entediado, e disse: "Você forçou isso o tempo todo. Quis correr, quis casa, quis vida de casada. Eu só deixei rolar. Mas agora que tá resolvido, eu também resolvi ser sincero. Não quero mais. Vai ser melhor para nós dois." Senti o chão sumir. Tudo girava. As paredes que pintei com tanto cuidado pareciam zombar de mim. Meu estômago revirava, mas eu não podia vomitar o que ele estava dizendo. "Você está dizendo que vai ficar com a casa? Que vai me tirar daqui? Depois de tudo o que eu fiz?" E ele, com a mesma frieza: "O nome na escritura é meu. E sinceramente, você devia agradecer por eu ter deixado isso tudo acontecer assim. Poderia ter sido pior." Tentei argumentar, mostrei os comprovantes de pagamento, todos em meu nome, o extrato da minha conta, as transferências para a construtora. Ele apenas disse: "Você quis assim. Ninguém te obrigou. Eu assinei porque você pediu, mas quem manda agora sou eu." Naquela noite, dormi no sofá da casa que eu achava que era minha. E ele saiu para espairecer e só voltou no dia seguinte. Nenhuma mensagem. Nenhuma explicação. No outro dia, tentei conversar de novo, mas fui ignorada. Ele dizia que já tinha avisado, que não queria mais conversas. E que, se eu insistisse, ia acabar me acusando de invasão de propriedade. Aquelas palavras me despedaçaram. Como assim, invasão? Eu pintei aquela casa, limpei cada canto, trouxe cada item. Mas nada disso valia mais. Ele tinha me arrancado não só o lar, mas a sensação de pertencimento. Era como se eu fosse uma hóspede indesejada na história que eu mesma construí.
Comecei a dormir com medo. Não sabia se ele poderia me tirar dali com a polícia. Escondia documentos, passava as noites em claro pensando no que fazer. A humilhação me consumia. E ainda assim, me obrigava a sorrir para a vizinha, para não levantar suspeitas. Só que por dentro, eu estava desmoronando. Foi então que decidi procurar ajuda jurídica. Fui até o CRAS, falei com uma assistente social e pela primeira vez ouvi: você tem direitos. E tem provas. Não desista. Aquilo foi um sopro de esperança. Ainda era pouco, mas já era alguma coisa. O que eu não esperava era que, sem querer, uma vizinha tivesse ouvido parte da conversa entre nós e tivesse gravado tudo. E aquele áudio se tornaria a peça-chave para mudar completamente o rumo da minha história. Depois da revelação brutal de Daniel, tudo que eu enxergava ao olhar para aquela casa era dor. Cada parede pintada por mim com carinho parecia agora uma lembrança debochada do quanto fui ingênua. Mas algo dentro de mim, mesmo esmagado, não queria aceitar que tudo acabaria assim. Eu não podia permitir que ele apagasse meu esforço com uma única frase. E muito menos que ficasse com aquilo que, em justiça, era meu. Foi no dia seguinte, com os olhos inchados de chorar a noite inteira, que fui até o CRAS, quase tropeçando nas próprias pernas de tanto nervosismo. A assistente social me ouviu com atenção, me acolheu com um olhar que eu nem lembrava que existia. Quando terminei de contar tudo, ela pegou minha mão e disse: você tem provas. Tem direito. E não está sozinha. Aquelas palavras foram como um copo d'água no meio do deserto. Eu precisava acreditar nisso. Reuni todos os comprovantes, transferências bancárias, notas fiscais, conversas com a corretora, até fotos das reformas que fiz com minhas próprias mãos. Mas o mais impressionante foi quando, dias depois, a vizinha do lado me chamou discretamente em seu portão. Eu escutei aquele dia. Eu gravo tudo da frente de casa por segurança. Peguei parte da conversa. Se te ajudar, tá aqui. E ali estava, um áudio nítido da voz dele, dizendo: o nome é meu. Ela que se vire agora. Ela que lute. Era cruel, frio, mas real. Uma prova concreta de má fé. Com tudo isso em mãos, voltei à assistente social, que indicou uma advogada voluntária do Programa de Proteção à Mulher. A doutora Larissa me atendeu com uma objetividade firme, mas humana. Disse que, embora o nome dele estivesse na escritura, a origem dos recursos era o que importava. Você não comprou sozinha apenas a casa. Comprou também a sua luta. E isso ninguém tira. Com a gravação da vizinha e os extratos, ela entrou com um pedido urgente de medida cautelar e bloqueio do imóvel. Daniel não levou a sério. Quando foi intimado, riu. Disse que nada daria em nada. Boa sorte tentando provar alguma coisa. Justiça nesse país é piada. Mas ele não sabia da força que eu tinha juntado nos meus silêncios. Nem da corrente de mulheres que, em silêncio, torciam e me ajudavam. A Dona Maria da mercearia, que passou a deixar fiado para mim sem hesitar. A moça da papelaria, que imprimiu meus documentos sem cobrar. A advogada, que trabalhava noites e madrugadas. E até a vizinha, que me mandava mensagens escondidas: você vai vencer. Enquanto o processo andava, me mudei para a casa da minha prima por um tempo. Levei poucas coisas, mas levei o que mais importava: minha dignidade. Lá, voltei a fazer pequenos trabalhos de costura e, aos poucos, a notícia da minha situação começou a circular no bairro. Foi quando descobri que não era a primeira vez que Daniel fazia algo assim. Um conhecido me confidenciou que, anos antes, ele havia tomado a moto da ex, mesmo sabendo que ela pagou quase tudo. A máscara dele começou a cair. Amigos dele se afastaram. A sogra, que nunca foi muito presente, ligou perguntando por mim. Eu sabia que ele era egoísta, mas não imaginava que era capaz disso, ela disse, quase sussurrando. Não pedi ajuda. Só pedi respeito. E, pela primeira vez, ela demonstrou que via a filha da outra, eu, como alguém que não merecia aquele tipo de dor. O processo seguiu com força. E quanto mais Daniel tentava se fazer de vítima,
Mas as provas o desmentiam. A juíza responsável se comoveu com a gravação, com as evidências. E o que veio depois foi a notificação mais impactante da minha vida. A casa seria colocada em disputa judicial, e enquanto isso, ele não poderia vender, alugar ou ocupar o imóvel sozinho. E mais, fui autorizada a voltar até o fim da decisão, com proteção judicial. Voltar para casa naquele dia foi simbólico. Não fui para morar. Fui para olhar, respirar e lembrar que aquilo não era o fim da minha história. Entrei com a cabeça erguida, peguei alguns pertences que ainda faltavam e saí como quem pisa de novo na própria história com os pés firmes. Mas o melhor ainda estava por vir. Porque durante a audiência, Daniel tentaria me humilhar de novo, mas a verdade, dessa vez, teria uma plateia. E não seria eu quem sairia envergonhada dali. A audiência estava marcada para uma segunda-feira. Eu passei o fim de semana tentando conter o nervosismo, repetindo as respostas possíveis, revendo os documentos, ensaiando até como sentar. A doutora Larissa me disse que era importante manter a calma, que a verdade já estava do nosso lado. Mas como se manter tranquila diante do homem que tentou me apagar como se eu fosse descartável? Daniel chegou na sala de audiências com a mesma arrogância de sempre. Bem vestido, sorriso cínico no rosto e a expressão de quem achava que tudo acabaria em pizza. Quando nos sentamos frente a frente, senti o estômago embrulhar. Ele sequer me olhou. Cumprimentou a juíza com exagerada educação, sentou como quem já sabia o desfecho. Ela está fazendo isso por vingança. Porque eu não quis mais continuar com ela, disse logo na primeira pergunta. A juíza, uma mulher de olhar firme e sóbrio, pediu que eu contasse minha versão. Respirei fundo. Olhei nos olhos dela e comecei. Contei sobre os anos de esforço, da minha demissão para reformar a casa, dos pagamentos todos feitos por mim, da assinatura feita sem questionamento, da surpresa preparada por amor e da bomba que ele jogou logo em seguida. Quando terminei, a sala estava em silêncio. Menos ele, que riu baixo e sussurrou: "História bonita, pena que é só drama de mulher." A juíza o repreendeu imediatamente. "Senhor Daniel, respeito é o mínimo." Mas ele continuava com a confiança de quem achava que sairia dali vencedor. Foi então que a doutora Larissa pediu autorização para apresentar as gravações entregues pela vizinha. A juíza aceitou. E ali, na frente de todos, o áudio ecoou pela sala. "Ela que quis comprar essa casa, eu só deixei. Agora que está no meu nome, quem decide sou eu. Ela que lute." A voz dele, sem remorso. Cruel. E pior, real. A juíza franziu o senho. Pediu que repetissem. E então fez anotações longas em seu bloco. Na sequência, a advogada apresentou os extratos bancários, comprovantes de transferências feitas por mim, mensagens para a corretora. Tudo indicava que, apesar de a escritura estar no nome dele, eu havia financiado praticamente toda a compra. O argumento de doação caiu por terra. O juiz substituto que acompanhava o processo leu em voz alta, sendo constatado que os recursos utilizados na compra provêm majoritariamente da autora, há fortes indícios de fraude patrimonial. Daniel começou a ficar nervoso. Tentou se explicar. Disse que os comprovantes eram presentes. A juíza ergueu uma sobrancelha. Presente de mais de R$100 mil em transferências diretas e justificadas por serviços e economias da autora? O senhor acredita que isso se sustenta? Ele gaguejou. Olhou para o advogado. E então, pela primeira vez, pareceu perceber que estava perdendo. No final da audiência, a juíza foi direta. O imóvel permaneceria em disputa judicial, com proteção patrimonial imediata para que ele não pudesse movimentar nada. E mais, determinou que eu teria direito à posse provisória do imóvel até o julgamento final, devido aos indícios de má-fé dele. O olhar de Daniel queimava. Mas eu não tremia mais. Voltei para casa com a chave que ele tentou me tirar. Reergui aquele espaço com o dobro de força. Com a ajuda de amigas e da própria advogada, montei ali um pequeno espaço para vender bordados, costuras, e até comecei a dar aulas de corte e costura para mulheres da comunidade. A casa, que um dia foi palco da minha dor,
virou símbolo da minha força. Alguns meses depois, Daniel ainda tentou apelar, enviando mensagens e se fazendo de arrependido. Uma delas dizia: "Você ganhou a casa, parabéns. Mas perdeu um homem." Eu sorri, porque ali estava a verdade. Eu não perdi. Eu me livrei. O julgamento final reconheceu meu direito à propriedade parcial do imóvel e condenou Daniel à indenização proporcional por danos morais e tentativa de fraude. A sentença dizia que houve abuso de confiança e tentativa de apropriação indevida. E ali, naquele papel timbrado da justiça, estava o que eu mais precisava: o reconhecimento de que a minha dor não foi em vão. Hoje, cada canto da casa tem um novo sentido. Onde antes eu chorei, agora eu dou risada com as mulheres que sentam comigo para bordar. Onde antes havia silêncio, hoje há música, conversa, união. E todas elas, de alguma forma, carregam pedaços da minha história. Porque, no fundo, essa não é só sobre uma casa. É sobre tudo aquilo que ninguém acreditava que eu fosse capaz de conquistar. E conquistei. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!